Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pós-jogo entre Internacional e Santos. Internacional 1, Santos 0, pela 29ª rodada do Brasileirão 2022, né? Mas, antes disso, quero te pedir para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos, e falar desse canal também para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. E também me segue no Instagram, que é o meu primeiro passo. Deixa o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue, porque não custa, é de graça, você não pagar nada. Então faz isso para me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda, né? E antes, né, de ir votar, né, porque estamos num domingo de eleições por todo o Brasil, e antes de eu ir votar, eu tô aqui fazendo a análise pós-jogo, né? E por falar nesse negócio aí de eleição, né, a gente não foca muito nesse assunto por aqui, mas, né, eu vou falar uma coisa pra você. Recomendo que você decida conscientemente, com muita consciência, em quem você vai votar, não só pra presidente, mas também para deputado estadual e federal, para senador e para governador e, claro, né, para presidente também, né? Porque está nas nossas mãos o futuro do nosso país, da nossa nação. Então escolha com consciência quem você vai votar, o melhor candidato para você dar o seu voto, né? Um recado básico aqui, um recado consciente para todos vocês, né? Mas enfim, agora vamos falar desse jogo aí, que foi um jogo ruim. Eu tô aqui até com uma iluminação nem tão boa assim, porque eu já não tô com nenhum celular reserva pra fazer de lanterna, porque a minha ring light tá quebrada, e eu sempre faço um celular reserva pra fazer ele como lanterna. Mas eu não tô com nenhum celular reserva hoje, então fica complicado, né? Por isso que eu tive que improvisar, tô no melhor lugar, que é a iluminação ficar um pouquinho melhor pra poder gravar. Mas enfim, vamos falar desse jogo aí, porque foi um jogo de fato ruim. Foi um jogo ruim. A gente viu, né, um time que jogou e um time que não jogou. No caso, quem jogou foi o Inter e quem não jogou foi o Santos. O Santos não jogou. O Santos foi muito abaixo do que a gente esperava. Foi um Santos completamente diferente dos dois últimos jogos, contra o Palmeiras, que perdeu do Palmeiras de 1-0, e contra o Atlético Paranaense, que o Santos venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Foram jogos diferentes dos dois, e muito diferentes. O Santos teve boas atuações nesses dois jogos, o Santos jogou bem nesses dois últimos jogos, mas jogou completamente oposto e completamente diferente de como jogou esses dois últimos jogos. Jogou mal. O Santos, assim, foi um Santos discreto, um Santos apagado, um Santos apático, que não demonstrou vontade de jogar e que não, assim, criou chances, não criou oportunidades, não levou perigo de fato ao Internacional. Tirando um ou dois lances, mas só isso. O Santos praticamente não levou perigo ao Internacional, né? E o Internacional simplesmente teve o controle do jogo. O Inter teve completamente o controle do jogo todo. O Inter ganhou só de 1-0, mas poderia ter sido uns 3 ou 4-0 pro Inter se não fossem as defesas do João Paulo. Assim, o João Paulo, mais uma vez, foi o melhor jogador do Santos na partida, e é ruim a gente ter o João Paulo, o goleiro, como o melhor jogador da partida. Não por ser contra o João Paulo, não é nada contra o João Paulo, muito pelo contrário, eu gosto do João Paulo. Mas é ruim ter ele como o melhor da partida, porque ele é o goleiro. Se é o goleiro que tá sendo o melhor da partida, é porque o time não tá jogando bem, porque o time não tá entrosado. E foi assim que foi ontem. O Santos não jogou bem, o Santos não jogou de maneira entrosada, como jogou nos dois últimos jogos, que foram contra o Palmeiras e contra o Atlético. Jogou diferente, não jogou entrosado, não jogou nada bem, jogou mal. O Santos não criava chances, não criava oportunidades, e simplesmente ficava só na base da defesa. A defesa lá na zaga, da zaga furando o Inter, né, impedindo o Inter de chegar, enfim. Né, e quando o Inter chegava, o João Paulo salvava, impedindo o Santos de perder por mais de 1-0. Né, e no gol que o Inter fez, no gol do Inter, ele não teve culpa, né, a culpa não foi dele. Mas enfim, né, mas o Inter, de fato, não chegou nem a levar tanto perigo assim pro Santos. O Inter não chegou a levar tantos lances perigosos. Assim, eu tô falando que o Inter poderia ter vencido por 3 ou 4-0 nas vezes que chegou. Nas vezes que chegou, que foram poucas. Mas as vezes que chegou, que foram poucas, poderia ter liquidado de vez a partida. Enfim, né? Mas o Inter, de fato, não chegou a levar tanto perigo assim pro Santos, né? Mas o Santos também não conseguia criar, não conseguia levar perigo pro Inter. Enfim, o Santos ficou completamente apagado, apático.
né? Assim, jogadores que costumam fazer boas partidas e que não jogaram bem ontem, que tiveram atuações apagadas, atuações discretas. Marcos Leonardo, que é um jogador importantíssimo, que a gente sabe que ele não demonstrou tanto serviço assim, jogou de maneira discreta. Soteldo também, que vem sendo tão importante pra gente, né? Que a gente fala que se o Soteldo não tivesse chegado, não tivesse voltado, no caso, o Santos poderia o Santos poderia estar bem pior. O Santos não estaria jogando bem como jogou nas últimas partidas, não teria melhorado o seu rendimento como melhorou, né? Porque todo o rendimento que o Santos tem melhorado é graças a Soteldo. A gente não pode descartar isso. Soteldo mudou a cara do time para melhor. A gente não pode descartar isso. Mas ontem ele também teve uma atuação discreta. Luan, que fez um bom jogo no jogo passado contra o Atlético Paranaense, que fez um jogo bom, um jogo seguro, teve uma atuação segura, não só pelo gol, mas pela participação dele em todo o jogo contra o Atlético Paranaense. Ontem ele teve uma atuação mais discreta também. Enfim, o Santos, enfim, não tem elogios para fazer. A gente não tem elogio nenhum para fazer por parte do Santos nesse jogo. A gente só tem coisa para apontar de negativo nesse jogo. Tirando o João Paulo, que salvou o Santos de ter perdido por mais de 1-0. Mas, enfim, o Santos ontem foi um Santos muito discreto e apático. Foi um Santos assim, né? Então, o Santos não merecia uma vitória de fato. O Inter venceu por merecimento. O Inter venceu porque o Inter mereceu vencer. Enfim, né? Mas o que mostra nesse jogo de ontem é que o Santos tem que melhorar a sua atuação, tem que ter uma boa atuação em todos os jogos. O Santos vem de 2 boas atuações para chegar nesse jogo contra o Inter e jogar mal. Né? O Santos tem que jogar bem em todos os jogos. O time em si, o time tem que fazer boas partidas em todas as partidas. Fazer uma boa atuação em todos os jogos. Então é isso que a gente tem para falar aqui, resumidamente, é isso. Né? E o Santos teve um resultado ruim, né? A derrota foi um resultado ruim, né? E todas as combinações de resultados foram ruins para o Santos, né? Porque fica até mais assim complicado, né? Mais difícil aí para o Santos conseguir uma vaga num G6, num G4 e até num G6. Ó, o Santos continua com 37 pontos e agora caiu, desceu para a 11ª colocação. Pelos resultados que tivemos, né, pela combinação de resultados, o Santos desceu para a 11ª colocação com 37 pontos. Né? O Santos, no caso, ainda está a 7 pontos de distância para a zona de rebaixamento. O primeiro time da zona de rebaixamento que abre a zona de rebaixamento é o Cuiabá com 30 pontos. Vale lembrar que o Cuiabá estava ainda com 37 pontos e continuou porque o Cuiabá perdeu do Corinthians por 2-0. O Cuiabá continua na zona de rebaixamento, abrindo a zona de rebaixamento com 30 pontos, 7 pontos a menos do que o Santos. No caso, o Santos tem 7 pontos na frente para zona de rebaixamento. O Santos está 7 pontos à frente da zona de rebaixamento, né? Ainda está numa situação tranquila quanto a isso, mas como eu já falei várias vezes antes, o Santos tem que fazer a sua parte. O Santos tem que fazer a sua parte. Não é só o time, alguns resultados ajudarem o Santos. O Santos também tem que se ajudar. O Santos tem que fazer a sua parte. Isso o Santos não fez ontem. O Santos não fez isso ontem. Então, né, o Santos tem que começar a fazer a sua parte, voltar a fazer a sua parte, enfim, né, para não correr esse perigo mais pra frente. Agora já são 29 rodadas, são 9 rodadas pro fim do campeonato. O Santos tem que continuar fazendo a sua parte. O Santos tem que fazer a sua parte nessas 9 rodadas para não sofrer esse perigo que ainda não sofreu nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Santos não teve esse perigo ainda no Campeonato Brasileiro todo, ainda bem. Mas, para continuar não tendo esse perigo, tem que fazer a sua parte, né? Porque correr esse perigo na reta final, daí é muito ruim, né? Então, enfim. No caso de ser para G6, agora passou a ser de 10 pontos. O Santos tem 10 pontos de distância para o sexto colocado. O sexto colocado, no caso, é o Atlético Paranaense, com 47, 10 pontos a mais do que o Santos. E com relação a G4, é de 13 pontos. 13 pontos. O primeiro time no G4, o quarto colocado. O quarto colocado é o Corinthians, com 50 pontos. Né? Então o Santos tem 13 pontos a menos do que o quarto colocado, 10 pontos a menos do que o sexto e 7 pontos a mais do que o primeiro time que abre a zona de rebaixamento. A questão de zona de rebaixamento
Ainda é confortável? Sim, ainda é confortável, ainda é uma situação boa, né? Uma situação que é uma situação fácil, uma situação tranquila. Ainda está tranquilo quanto a isso. Mas a distância é menor do que a zona do que o G6 e do que o G4. Então por isso que o Santos tem que abrir o seu olho. O Santos tem de fato que abrir o seu olho para não correr um perigo como esse na reta final de Campeonato Brasileiro e ainda tentar ver se é possível alcançar um G6, quem sabe até um G4, apesar de ser muito difícil, ainda tentar. Ou quem sabe até um G8, né, porque teremos um G8, né, devido à final da Copa do Brasil, né, devido à final da Copa do Brasil e à final da Libertadores, que será uma final brasileira entre Atlético Paranaense e Flamengo. Então vamos ver se o Santos ainda consegue almejar pelo menos a oitava colocação, né, terminar o campeonato na oitava colocação. Mas o Santos tem que acordar e fazer a sua parte quanto a isso, fazer a sua parte para isso. Enfim, com relação a técnico, né, não sei se todos já sabem, mas Orlando Ribeiro, pelo que parece, é o que tudo indica, será o técnico do Santos até o final desse ano, até o final desse Campeonato Brasileiro. Daí o Santos só vai pensar num novo técnico em 2023, né? Parece que é isso, mas enfim. Né? No caso, acho que isso seria melhor do que nada, né? Enfim, melhor do que contratar um técnico ruim, no caso como foi com o Lisca, porque com todo respeito, o Lisca não é um técnico para assumir o Santos, não é um técnico para comandar um time do tamanho do Santos, com todo respeito ao profissionalismo do Lisca, mas ele não é um técnico para treinar o Santos Futebol Clube, um time da grandeza que o Santos tem, né? Então, no caso, melhor do que contratar um técnico meia boca ou um técnico ruim, né? Melhor do que nada essa situação aí, né? Mas aí o Santos pensa um novo técnico para a próxima temporada e vai ter que pensar com muito carinho quanto a isso e contratar um técnico bom, um técnico de qualidade, não um técnico só para assim comandar o time e assim segurar o time aí, deixar o time um time mais forte, mais competitivo. Não é só isso, é fazer um trabalho realmente bom, um trabalho digno, um trabalho de qualidade que melhore de fato, melhore muito de fato esse time. Enfim, então é isso que a gente tem pra dizer, né? E é isso, né? Agora eu vou ficando por aqui, agora eu vou lá, né, votar, né, exercer meu dever de cidadão. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.